E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Hoje a gente está aqui para falar sobre um tema que ainda gera muito preconceito, a intolerância religiosa contra religiões de matriz africana, como o candomblé e a umbanda. Estou aqui com 3 pessoas que entendem bastante do assunto para trocar uma ideia de verdade. Valeu por estarem aqui. Queria agradecer, Jorge, pela oportunidade de estar aqui conversando sobre esse assunto tão importante para a gente debater um pouco aqui. A gente sabe como é importante ter esse espaço aqui, ter essas pessoas aqui conversando sobre, porque não é um negócio que a gente tem tempo para conversar, né? Normalmente a gente não dá espaço para as pessoas que realmente vivem a realidade das religiões africanas para dizer como é a vida delas, para saber como é a história dessas pessoas, porque elas são muito invisibilizadas, sabe? Elas não têm o espaço delas. Então é bom a gente falar sobre isso. Eu acho que pode ser uma conversa produtiva. Jorge, muito obrigada pelo convite. Acho que vai ser muito boa a conversa hoje. Certo. Então, para começar, quando a gente fala em intolerância religiosa, do que exatamente a gente está falando? E assim, Jorge, eu acho que para a gente começar a entender a intolerância religiosa, a gente precisa entender que não é só um desrespeito direto, uma agressão, mas que intolerância também pode aparecer de outras formas, como, por exemplo, de forma mais sutil, quando você deslegitima a fé do outro, por exemplo, quando você trata o que é que a outra pessoa acredita como inferior ou como pior, que não é algo correto, que é algo que precisa ser combatido, que essa pessoa tem algo errado e que a gente, às vezes, essas pessoas podem também falar discursos de ódio contra outros, então é bem importante a gente entender que não se trata, que pode ter várias formas de agressão. Pois é, e no caso das religiões de matriz africana, isso vem carregado assim, de um histórico muito pesado, né? Porque durante muito tempo, a prática das religiões de matriz africana foram, inclusive, criminalizadas no Brasil. Eram criminalizadas e isso acaba tendo a consequência, né? Que as pessoas hoje em dia associam essas religiões a coisas negativas. Muita gente, quando vai falar, tipo assim, não sei o que, tá acontecendo alguma coisa ruim na vida dela, ela fala assim, tem gente fazendo macumba pra mim. Ou tipo assim, é um negócio assim sem fundamento nenhum, até porque a gente vai pesquisar um pouco sobre as religiões de matriz africana, a gente sabe que essas religiões não podem, tipo, trazer essas energias negativas para outras pessoas, é um negócio que é muito mais levado a sério. É uma questão de você ter uma visão ética sobre a situação e você perceber que cada um tem o direito de expressar a religião como ela quer, e a gente ter o direito de entender como essas religiões funcionam sem ter uma visão preconceituosa que já está normalizada na nossa sociedade. É tudo sobre a pessoa se organizar espiritualmente da forma que ela quer e a gente tem que respeitar isso, sabe? Sim. E por que vocês acham que esse preconceito continua tão forte hoje em dia? Eu acho, Jorge, que esse preconceito continua tão forte por causa da desinformação histórica que a gente teve sempre. Porque a gente tem, por exemplo, no período da pós-escravidão, a gente tem, como o Raul falou, as práticas do candomblé, elas eram perseguidas, eram criminalizadas, ou seja, as pessoas criaram com essa desinformação, com essa formação de que é algo incorreto, de que é algo que não é certo, que a gente precisa combater, que é um crime. Então, e isso deixou, como o Raul falou, deixou consequências até hoje na formação das pessoas e no que é que as pessoas acham e tem na mente delas sobre em relação às religiões de matriz africana. Pois é, também tem a questão do racismo estrutural, né? Como são religiões de matriz africanas, elas acabam sendo desvalorizadas na sociedade, que a nossa sociedade ainda hierarquiza muito as culturas, sabe? Então, acaba que as religiões de matriz africana são colocadas numa posição muito marginalizada. Aí você vai ver, assim, a pessoa que tá falando sobre, assim, que tá falando mal da religião africana, tipo, pega aquele pastor que tá chegando e tá falando justamente sobre como essa questão é negativa, aí tu vai ver, ele nunca teve um contato real com o terreiro, assim, ele nunca pisou lá e já tá lá no espaço dele, que era um espaço de paz e aceitação, justamente falando mal dessas religiões que também são espaços de acolhimento. Você vê e você tá num espaço de acolhimento religioso e você tá julgando outro espaço de acolhimento religioso simplesmente porque tem uma relação com uma cultura que não é a sua, entendeu? Uma questão dessa dominação cultural. Então não é só o suficiente que o Brasil ele teve que mudar suas práticas religiosas por conta dessa dominação cultural, ainda percebe que existem sequelas disso com pessoas que julgam essa questão dessa religião simplesmente por essas pessoas existirem e se quererem respeito, sabe? Ou seja, então o preconceito muitas vezes vem da falta de conhecimento, né? Exatamente. Mas e na prática, como essa tolerância aparece? Assim, vai depender do espaço que a pessoa vive, sabe?
se tu for ver uma criança, por exemplo, ela vai sofrer muito preconceito na escola, simplesmente pelo que ela acredita. Então, já teve diversos casos de, tipo, pessoas que eu conheci que eram de religiões de matriz africana, que justamente sofriam esse preconceito e recebiam piadas o tempo todo. Então, tipo, era o tempo todo falando, tipo, que ela fazia macumba, o tempo todo falando que ela fazia maldição pros outros. A questão que não das era... guias também, né? Exatamente, porque ela andava de guia, falava que não podia encostar nela. Então, tipo, tu vai ver, tipo, que pode aparecer na escola. Aí, se a pessoa ela já é uma adulta, por exemplo, ela vai acabar sofrendo esse preconceito fora desse espaço, no espaço de trabalho. De, por exemplo, um chefe que julga uma pessoa que tá expressando a religião dela ou que fala mal da religião dela na frente dela, faz piada. É o que mais acontece. Então, tipo, a pessoa não pode andar com uma guia, com uma roupa branca, que ela já vai ser julgada e vai ser alvo de piada. Não é, tipo, algo isolado, sabe? E a gente deveria incentivar essas pessoas a denunciarem o que acontece, porque ainda é normalizado na sociedade. Ainda faltam pessoas na internet falando sobre como esse preconceito ainda vive na sociedade. Ainda falta pessoas na internet falando como algo desse tipo não é nada, é insignificante. Falta um espaço de denúncia exatamente. mesmo. Falta um espaço para as pessoas tanto expressarem sua religião quanto denunciarem o sofrimento que elas sofrem pelo que elas acreditam, entendeu? E assim, existem diversos casos que foram documentados de ataques a terceiros, como também a gente teve vários casos de destruição de imagem, de perseguição a líderes religiosos, e como é que o Raul muito bem colocou, não é uma coisa rara. Então... teve inclusive aquele caso lá da menina, eu acho que é Kathleen o nome dela, eu não tô lembrando exatamente o nome dela, certamente, mas tem o caso da menina que sofreu os ataques violentos por conta da religião dela. Ela era de uma religião de matriz africana e ela acabou sendo apedrejada por 2 homens segurando uma bíblia. Se não me engano que ela tinha uns 8 anos, né? Ela era menor de idade, assim, então, tipo, já é uma imagem muito forte, assim, a pessoa com uma bíblia na mão, apedrejando outra pessoa simplesmente pela religião que ela acredita. Eu acho que isso é uma perspectiva péssima para. E tu imagina o efeito disso nessa menina, porque, né, o mais preocupante é o efeito nas pessoas. Muita gente deixa de assumir a própria religião, de ser quem... Ela vai ficar insegura. De ser o que ela crê por conta desse preconceito. Sim, de fato, de fato. E assim, eu acho que é muito importante, como vocês dois, a Águeda, como o Raul, trouxeram esses casos, pra gente entender como é importante a gente respeitar a religião de todas as pessoas. Total. Que, assim, que cada um tem o direito de ter a sua religião, de exercer o que ela acredita, de exercer do jeito e da forma que ela acredita. E a gente não pode ter esse tipo de preconceito porque isso é algo totalmente lamentável e que a gente precisa combater e que é muito triste na sociedade de hoje em dia a gente ainda ter esse preconceito presente ainda em relação... Muito internalizado. Exato, sim. exato. E como vocês acham que a gente pode enfrentar isso? Assim, eu falaria, Jorge, que a educação é o ponto central. Porque existe, inclusive, lei aqui no Brasil que obriga o ensino da história e da cultura afro-brasileira. Porque a gente sabe, porque assim, é importante ter esse ensino no começo para as pessoas conseguirem entender a importância que essa cultura tem para a formação do Brasil, para a nossa formação, para a nossa história de todas as pessoas. Então, assim, eu acho que a educação, esse ensino verdadeiro nas escolas, eu acho que é um dos pontos principais e uma das formas de combater realmente esse preconceito que ainda existe. Assim, a gente tem que ver isso no dia a dia, sabe? A gente tem que perceber como as pequenas atitudes podem machucar essas pessoas, essas microagressões que são normalizadas. É importante que a gente não normalize os estereótipos que ainda persistem na nossa sociedade, que é essa sequela desse preconceito. A gente tem que incentivar os pais que são preconceituosos a não transferir esse preconceito para os filhos. A gente tem que incentivar aos próprios filhos não reproduzir e tentarem mudar a perspectiva dos pais. A gente tem que viver num mundo que ele é mais aberto a novas experiências. Não só na questão religiosa, também na questão de matriz africana, mas falando sobre tudo, falando sobre como a pessoa quer se expressar. A cultura no geral, né? A cultura, né? Exatamente, de como ela quer falar sobre a experiência dela. A gente ainda vive num mundo que a gente tem que viver fechado, de mostrar do que a gente realmente do que a gente realmente gosta, para suprir a necessidade desse sistema que molda a gente, né? Que quer falar como a gente deve ser.
Pois é, até porque a liberdade religiosa é um direito garantido em lei, né? A intolerância é crime. Não deixa de ser a opinião a partir do momento que fere o direito de outra pessoa a exercer a sua própria religião. Sim. Isso já muda bastante a forma de encarar o tema. Então, bom, deu para ver que esse assunto vai muito além do que a gente costuma ouvir por aí. Gostaria de agradecer a presença de vocês e foi uma conversa necessária. Muito obrigado. Valeu, cara. Foi importante mesmo, de verdade. Eu queria agradecer aqui pela oportunidade de falar que eu acho que foi muito importante a gente tirar um pouquinho desse tempo aqui para conversar sobre esse tema tão importante. Então, queria agradecer a cada um aqui pela nossa conversa.